AP da pelve. Então, AP da pelve, nós temos o paciente em decúbito dorsal, braços sobre o tórax e pernas estendidas. Em pernas, nós temos rotação interna de 15 graus. O que faz isso aqui? Maior demonstração de trocânter maior e o trocânter menor ele desaparece. Essa é a ideia. Está pronto no posicionamento, questão do paciente. Só vamos trabalhar com a centralização, linha longitudinal no meio do paciente e aqui então a linha transversal ou a linha horizontal posicionada entre eias e sínfise púbica. Então vamos localizar a eias e vamos localizar a eias e sínfise púbica. Então sínfise púbica e eias. E o raio vai então no meio, entre os dois pontos. Feito isso, então, colimação, sempre aparecendo na mesa e a colimação superior acima da crista ilíaca. Esse é o nosso posicionamento AP da pelve. Sobre identificação lado direito do paciente, virado para cima, distância para o filme de 1 metro e respiração aqui, apneia. Ok? Beleza. Então lá, posicionamento de RAM. Tá? Paciente então em decúbito dorsal inicialmente, braço sobre o tórax. Para esse posicionamento nós temos flexão de joelho e abdução de pernas. Mas antes disso nós vamos localizar a região de raio central, para facilitar o processo de posicionamento. Linha longitudinal no meio do paciente, linha transversal então 2,5 centímetros acima da síntese púbica. Localiza a síntese. Então, localizado a síntese, 2,5 centímetros dá aproximadamente uns 2 dedos. Então, 2 dedos acima da síntese púbica. Feito isso, agora vamos para o posicionamento de flexão de joelhos e abdução de pernas. Nesse caso, então, aqui as solas elas ficam em contato uma com a outra, possibilitando uma maior abertura, uma maior abdução das pernas. Feito isso, colimação sempre aparecendo na lateral, junto aqui à mesa, e a colimação superior acima da crista ilíaca para aparecer toda a região da pelve ou da bacia. Sobre identificação, lado direito virado para cima, distância permanece 1 metro e respiração também nós temos em apneia. Esse posicionamento de RAM. Para posicionamento então de abertura inferior da pelve, no caso visualização de síntese púbica, o paciente está no mesmo posicionamento de sempre. Então aqui é o nosso decúbito dorsal tradicional. Decúbito dorsal, braço sobre o tórax, pernas estendidas. O que vai diferenciar então o posicionamento desse para o AP de pelve é exatamente a obliquidade de raio. Então, a obliquidade e o próprio raio central. Aqui nós temos uma obliquidade de 20 a 30 graus, 20 graus masculino e 30 graus feminino, todos eles com raio cranial, posicionado 5 centímetros abaixo da síntese púbica. Então, aqui nós vamos localizar a síntese púbica, da síntese para baixo, aproximadamente 3 dedos ou 5 centímetros. Linha longitudinal passando bem no meio do paciente, linha transversal 5 centímetros abaixo da síntese púbica. Feito isso, então, uma colimação mais restrita ou uma colimação mais aberta, se o filme for 35 por 43, que é o nosso caso aqui. Vamos trabalhar, então, colimação sempre sobrando na borda e mais aberta. Aqui, só lembrando, a distância para o filme é de 1 metro, sendo que pelo fato de obliquar 30 graus, nós vamos diminuir o aparelho 10 centímetros, porque a cada 15 graus de angulação diminuímos 5 centímetros na distância para o filme. Então, angulou 30, baixa 10. Filme na transversal. Identificação lado direito, virado para cima, e respiração apneia. Essa é a abertura inferior. Posicionamento abertura superior, para mostrar a pequena pelve, principalmente. Então aqui, posicionamento mesmo, paciente em decúbito dorsal, braço sobre o tórax, pernas estendidas, então o mesmo posicionamento do AP de pelve, da abertura inferior e aqui então abertura superior. O que vai garantir então é a questão, é a obliquidade de raio. Raio, nós temos raio 40 graus caudal, posicionado a nível das eias. Então linha longitudinal passando no meio do paciente, linha transversal passando pela eias, tanto do lado direito dela quanto do lado esquerdo dela. Feito isso, então, colimação também mais aberta para mostrar toda a região da pelve
Identificação lado direito do paciente virado para cima, distância de 1 metro, aqui a distância foco-filme de 1 metro. Fizemos uma angulação de 40 graus, vamos baixar o aparelho aproximadamente 15 centímetros para que a distância real de distância foco-filme seja de 1 metro, certo? Respiração permanece então em apneia. Essa é a posição abertura superior. Para posicionamento então, alar e obturatriz, seria o método de Judet, tá? Alar e obturatriz, a ideia é visualizar acetábulo. O alar visualiza a região anterior do acetábulo, a obturatriz a região posterior do acetábulo. O posicionamento é basicamente o mesmo. Nós temos uma obliquidade de 45 graus do paciente, gira, essa perna então vai flexionar e essa perna vai ficar aqui em pernas em posição 4. Essa mão vai segurar na mesa. Então aqui nós temos a posição de sim invertido. O que compõe o sim invertido? 3 pontos. A obliquidade, pernas em posição 4 e braço segurando na mesa. Isso é o sim invertido. Então, é um conjunto de posicionamentos. Essa obliquidade, o sim invertido, ele não trabalha, ele não diz um valor, porque pode ser qualquer um. No caso aqui, é uma obliquidade de 45 graus aproximadamente. Feito isso, então, está pronto o meu posicionamento para o alar. No posicionamento alar, o raio central, eu vou trabalhar com as duas linhas simultaneamente. No caso aqui, a própria centralização vai ser feita pelo raio central. Linha longitudinal, 5 centímetros medial a eias, então eias para o meio 5 centímetros, e da eias para baixo 5 centímetros também. Então é 5 medial e 5 distal a eias. E esse é o meu ponto então de raio central para o posicionamento alar. No posicionamento alar, eu quero ver apenas o lado que está sendo radiografado, que será o mais próximo da mesa. No alar é o lado mais perto que eu vou radiografar, na obturatriz é o lado mais distante que eu vou radiografar. Então aqui eu só vou ver, no caso aqui, o lado direito da pelve dela. Colimação acima da crista e colimação sempre aparecendo na mesa. Sobre identificação, lado direito virado para cima, distância permanece de 1 metro e respiração em apneia. Então aqui nós temos o posicionamento alar, método de Judet para visualizar acetato. Para posicionamento obturatriz. No posicionamento obturatriz é o mesmo posicionamento do alar, então para acetábulo. Só que a obturatriz é a complementação, é então a sequência do alar. Qual a diferença entre alar e obturatriz? Basicamente é o raio central que muda e também a questão de lateralidade, né? O lado que eu vou radiografar. O alar sempre o lado mais perto do filme ou da mesa, a obturatriz o lado mais afastado da mesa. Então o lado que nós vamos radiografar aqui é o lado esquerdo dela. Para o posicionamento obturatriz, então, como eu falei, o posicionamento é o mesmo, sim invertido, obliquado 45 graus, pernas em posição 4 e mão segurando na mesa para manter o posicionamento. Aqui então, para o raio, a linha longitudinal passa na própria eias que eu estou radiografando, então vamos trazer o paciente mais para o meio. Então, linha longitudinal passando na própria eias do lado que eu estou radiografando, e a linha horizontal 5 centímetros abaixo da eias desse mesmo lado. Então, linha longitudinal na própria eias, linha transversal 5 centímetros abaixo. Aqui estaremos radiografando apenas o lado esquerdo dela. Então, podemos fechar um pouco mais a colimação, nunca deixando, sempre ultrapassando a região de síntese pública, para demonstrar melhor essa área. Então aqui, sobre identificação, lado direito do paciente virado para cima, distância de 1 metro e respiração em apneia. Então aqui nós temos o posicionamento obturatriz do método de Judet para visualizar o acetato. Posicionamento então, posicionamento de quadril. Quadril, eu quero ver apenas um dos lados da pelve. Então, pelve ou bacia é tudo.
bilateral. Quadril é unilateral, apenas um dos lados. Para a rotina aqui nós temos então o AP e o perfil. Para o posicionamento do AP é praticamente a mesma coisa, o processo de posicionamento do AP da pelve ou AP da bacia. Então o paciente em decúbito dorsal, perna rotada internamente 15 graus. Aqui a ideia é que apenas o lado que eu vou radiografar fique rotado internamente. Se houver necessidade, rota internamente os dois, porque não vai ter problema nenhum. Decúbito dorsal, pernas, braços sobre o tórax. Feito então aqui, a própria raio central vai me auxiliar na centralização, porque vamos utilizar as duas linhas do raio. Linha longitudinal, 5 centímetros medial a eias, então eias 5 centímetros para o meio. Então, eias 5 centímetros medial e eias agora para a linha transversal 10 centímetros. Então aqui está o meu posicionamento para AP da pelve. Nesse momento o raio está indo no colo do fêmur. Raio central 5 centímetros medial e 10 distal a eias. Caso tenha prótese então de quadril, além dos 5 medial e 10 distal a eias, mais 3 centímetros distal ao ponto então que nós estávamos trabalhando antes, que era o colo do fêmur, o raio central, aqui para garantir toda a visualização de prótese de quadril. Então, sem prótese de quadril, 5 medial e 10 distal, com prótese de quadril, 5 medial e mais 15 distal, 10 do normal até o colo e mais 5 além do colo, certo? Colimação sempre sobrando no filme, né, na mesa e acima aqui da crista ilíaca. Distância de 1 metro, identificação lado direito virado para cima, o número em AP e respiração em apneia. Então aqui nós temos o posicionamento AP de quadril. Para o posicionamento então perfil de quadril, nós vamos fazer o semi invertido. Então vamos obliquar o paciente para o lado da lesão, mão segurando. Então nós temos a posição de semi invertido. Novamente, o semi invertido compreende 3 pontos: obliquidade, pernas em posição 4 e braço segurando na mesa. Feito isso, semi invertido, então gira um pouquinho mais, aí para encostar bem. A ideia é fazer com que o fêmur fique bem encostado na mesa, isso garante uma melhor visualização do colo do fêmur. Para o raio central, a linha longitudinal passa em cima da eias do lado que eu estou radiografando. O lado é sempre mais próximo do filme, sempre mais próximo da mesa. Então, linha longitudinal passando em cima da eias e a linha transversal 10 centímetros abaixo da eias. Então, linha longitudinal passando pela eias, linha transversal ou a linha horizontal 10 centímetros abaixo. Normalmente é um palmo fechado. Feito isso, minha colimação então sempre ultrapassando a síntese pública e na colimação superior sempre ultrapassando a região de crista ilíaca. Distância foco-filme 1 metro, identificação lado direito virado para cima, respiração aqui também em apneia. Esse é o posicionamento então, perfil de quadril, no caso quadril direito. Para posicionamento então de articulação sacroiliaca, rotina de articulação sacroiliaca é o AP, ou no caso o AP axial e a oblíqua. Para o posicionamento é o mesmo posicionamento que a gente está acostumado aqui. Paciente em decúbito dorsal, braço sobre o tórax, igual ao posicionamento do AP de pelve, abertura superior, abertura inferior. Então, decúbito dorsal tradicional. O que vai determinar a visualização é o próprio raio central. O raio central nós temos uma obliquidade de 35 graus aqui para ela. Nós trabalhamos com uma variação então, de 30 a 35, 30 masculino e 35 feminino, todos com angulação cranial. O raio então aqui, a linha longitudinal passa no meio do paciente
e a linha transversal 5 centímetros abaixo da eias. Eias 5 centímetros para baixo é a linha do nosso raio central. Então o raio vem bem no meio. Para a colimação, pode ser uma colimação um pouco mais fechada, até porque vamos trabalhar com um filme menor, 18 por 24 ou 24 por 30, no sentido transversal. Sobre identificação, lado direito virado para cima, distância de 1 metro, então nós angulamos o aparelho em 35 graus. Pelo fato de angularmos o aparelho em 35, nós vamos diminuir o aparelho, vamos abaixar o aparelho aproximadamente 10 centímetros, voltando a ter uma distância com o filme de 1 metro. E respiração, aqui a gente permanece em apneia. Então esse é o posicionamento apiaxial de sacroiliaca. Para o posicionamento então oblíqua de sacroiliaca, nós temos então o posicionamento paciente em sim invertido, então obliquado, pernas em posição 4 e braço segurando na mesa, então a posição de sim invertido. Essa obliquidade nós temos que cuidar, que é uma obliquidade de 30 graus, certo? Como é que eu sei que é 30 graus? Angula aproximadamente 45 e deixa o corpo cair um pouco. Essa queda que o paciente faz aqui é de aproximadamente 15 graus, então chega próximo dos meus 30. Nesse caso então aqui, o único cuidado é que essa obliquidade que eu faço para o lado direito dela, na verdade eu quero ver o lado esquerdo. Então o lado que eu vou radiografar é sempre o mais elevado da mesa, o lado mais distante da mesa é o lado que eu vou radiografar. Para o raio central então, linha longitudinal 2,5 centímetros medial a eias. Eias 2,5 centímetros. Então vamos trazer a pelve para o lado, um pouquinho mais. Aí. Então, fez o posicionamento, mede de novo. Faltou um pouquinho. Fez o posicionamento, mede de novo. Então fechou. Eias para o meio 2,5 centímetros. Essa linha transversal ela vai passar em cima da eias. Então, linha transversal ou a linha horizontal em cima da eias, linha longitudinal 2,5 centímetros, 2 dedos, 2,5 centímetros medial a eias. E aí a colimação ela pode ser mais curta, porque aqui estamos vendo apenas uma articulação, que é a articulação do lado esquerdo. Depois eu vou virar o paciente para o outro lado para visualizar a outra articulação. Identificação, lado direito virando para cima, distância de 1 metro e respiração em apneia. Aqui então temos posicionamento oblíqua de sacroiliaca. Para posicionamento então fêmur, nós temos como rotina AP e perfil. Fêmur nós vamos visualizar basicamente a região distal e média. Região proximal, então nós temos a parte então de quadril unilateral. Então fêmur distal e médio. A questão de posicionamento então, nós vamos centralizar linha longitudinal do raio no centro do fêmur. Então vamos deslocar o paciente mais para o lado, mais um pouco. Aí, para fazer com que a linha central longitudinal fique no centro do fêmur. A linha transversal não vamos nos preocupar agora. Tá? Como é que a gente vai trabalhar com a questão de raio central? Primeiro, nós vamos achar a região de patela e vamos fazer com que a linha da patela 3 dedos abaixo seja a mesma linha do filme. Então deixa eu iluminar aqui para facilitar. Ó, vamos trabalhar de uma maneira diferente. Ó. 3 dedos abaixo da patela. Essa, né, ou 5 centímetros, essa é a linha abaixo do joelho. Esta linha abaixo do joelho vai ser exatamente a borda do filme. Então, nós vamos colocar para raio central para facilitar a borda inferior do filme 5 centímetros abaixo do joelho, garantindo a visualização da articulação e, por consequência, vamos garantir a maior parte da visualização. Feito isso, o raio central, a linha vai no meio do filme. Não vamos nos preocupar em achar o meio da estrutura, mas sim o meio do filme, porque possivelmente eu não vá conseguir visualizar toda a região do fêmur. Então garantimos a visualização da região distal e a articulação, e região média e o que mais aparecer para cá, certo? Feito isso, fechamos a colimação. O importante desse posicionamento aqui é a rotação interna da perna de aproximadamente 5 graus.
O que acarreta nesse posicionamento? O correto posicionamento da patela. A patela naturalmente, anatomicamente, ela é lateralizada. Quando fizermos a rotação interna de 5 graus, nós trazemos a patela para o centro da estrutura, ou basicamente no centro do fêmur. Isso garante o meu AP verdadeiro. Para a colimação, sempre abaixo do joelho, pelo menos aqueles 5 centímetros que nós tínhamos trabalhado antes, e uma colimação mais lateral ainda aparecendo na mesa. Sobre identificação, lado direito virado para cima, porque é um AP, distância foco-filme de 1 metro e respiração aqui podemos determinar como normal. Aqui, esse é o exemplo clássico da questão do efeito anódico. Efeito anódico, área mais densa, mais radiação, área menos densa, menos radiação. Então temos que cuidar do efeito anódico para que aqui ele seja mais eficaz. Então aqui nós temos o posicionamento AP de fêmur. Então aqui, posicionamento, então, perfil de fêmur. Primeiro, começamos com um decúbito, mas pode, da maneira que for necessário, começamos decúbito ou já direto para o posicionamento. A indicação inicial é que o paciente fique em decúbito lateral, mas não necessariamente fique em decúbito. Vamos girar para o lado. A ideia, pode ocupar mais, a ideia é fazer com que o fêmur fique lateralizado. Se o paciente está obliquado, isso não vai importar, desde que a estrutura esteja lateralizada, a estrutura esteja em perfil. Nesse caso, então, aqui, vamos trazer o quadril mais para frente. Pode vir. Aí. E vamos estender a perna que nós vamos radiografar. Essa perna vamos colocar para trás para poder posicionar. O cuidado é fazer com que o fêmur fique bem encostado na mesa. Aí. Certo? Então, quanto mais o fêmur ficar alinhado com a mesa, mais perfil ele está. Então, pode ser decúbito lateral ou aqui, obliquado, porém com a perna lateralizada. O cuidado que nós temos que ter então aqui é com a linha longitudinal no centro da coxa. Aí a linha transversal vamos trabalhar com os mesmos pontos que nós tínhamos trabalhado antes. Vamos localizar a região da patela, 5 centímetros para baixo, vai ficar a nossa borda inferior. Então, borda inferior do filme, 5 centímetros abaixo do joelho ou abaixo da patela. Feito isso, eu trago a linha do raio para o meio do filme, que por consequência já estaria no centro ou próximo ao centro da área que eu quero radiografar. Feito isso, então, aqui, o cuidado com o posicionamento agora se dá com a flexão de joelho de aproximadamente 30 a 45 graus. Certo? Feito isso, então, o que nos resta é colimação, sempre ultrapassando a colimação na região inferior, aqueles 5 centímetros de antes, continuar, e aqui a colimação mais lateral, que a gente consegue, sempre mostrando ainda a colimação na mesa. Sobre identificação, lado direito virado para cima, então o cuidado que nós temos que ter é a identificação aqui. Quando for lado direito, o número fica na frente do joelho. Quando for lado esquerdo, o número vai ficar atrás do joelho. Aí a gente tem a noção de qual é a área que está sendo radiografada. Distância foco-filme a mesma, 1 metro. Tá? Então a respiração a gente usa como normal. Certo? Então aqui nós temos o posicionamento perfil de fêmur. Para posicionamento de joelho nós temos como rotina o AP e o perfil e algumas complementares, oblíqua interna, oblíqua externa, o fossa intercondylar, que é o campo côncavo que nós vamos utilizar. Para o posicionamento então de joelho, linha longitudinal passando no centro do joelho e linha transversal passando teoricamente 1,25 centímetros abaixo do ápice da patela. Para facilitar o nosso processo aqui em prova prática, nós vamos trabalhar então com a linha do raio abaixo
do ápice da patela, ou seja, mais precisamente no ápice. Então, localizamos a região de joelho, de patela, e a parte inferior, então, nós temos a linha transversal do raio. Linha longitudinal no centro do joelho, linha transversal passando pelo ápice da patela. Aqui, nós já vamos trabalhar com o filme fora do book. Então, joelho para baixo é filme fora do book. Feito isso, nossa colimação. O cuidado que nós temos com o posicionamento é o mesmo cuidado que nós temos com o AP do fêmur. Nós temos que rotar internamente o joelho 5 graus para fazer com que a patela fique no centro do fêmur e eu tenha um AP verdadeiro. Rotamos internamente apenas 5 graus, a rotação é bem pequena para fazer com que a patela fique no meio do fêmur. Feito isso, colimação dentro do filme, e aí a identificação, lado direito virado para cima, número em AP, distância de 1 metro, e a respiração então normal, joelho para baixo, respiração normal. Então aqui nós temos o posicionamento AP do joelho. Para posicionamento então aqui, perfil de joelho, novamente paciente em decúbito lateral, não é obrigatório o decúbito lateral, mas nós vamos rotar a pelve, mesmo que o paciente fique obliquado, a intenção é que a estrutura, né, no caso o joelho, fique em perfil. Então gira um pouquinho mais, e aqui nós temos então o perfil. O cuidado com esse posicionamento está na questão do raio central. Depois a gente volta para o posicionamento. O raio central aqui é um raio angulado, raio de 5 a 7 graus cranial. Então 5 graus cranial, não é muita coisa, 5 graus. Esses 5 graus fazem com que os platôs tibiais fiquem alinhados. Se eu deixar com raio reto, esses platôs ficam em desalinho e eu não consigo demonstrar corretamente a articulação do fêmur com a tíbia. Então, angulei 5 graus, eu tenho uma melhor visualização da articulação do fêmur com a tíbia. Feito isso, então, o raio, novamente, aqui nós vamos trabalhar pelve mais para frente. Aí, pode mais. E aqui nós vamos fazer com que a perna fique mais reta possível. Perna novamente para cá. A perna o mais reto possível. Isso garante uma melhor centralização da estrutura. Então, a linha do raio passando no centro do fêmur. E aí nós temos uma flexão de joelho. Aqui a flexão de joelho tem uma dica mais fácil para poder trabalhar. Vamos centralizar aqui o filme e a gente consegue ter uma noção. Para o raio central, então, aqui, nós temos de posicionamento, aqui, perfil e a flexão que já vamos falar. E o raio central é um raio 5 graus angulado. Teoricamente, o material fala 2 centímetros abaixo do epicôndilo medial. Para facilitar a nossa vida em prova, vamos trabalhar com o ápice da patela novamente. A linha do raio passando no meio do joelho e a linha transversal passando no ápice da patela, que é a mesma coisa que eu medir 2 dedos abaixo do epicôndilo. Então, é elas por elas. Feito isso, então, a questão do posicionamento do joelho, ou flexão do joelho, o que nós vamos fazer? Fazemos a colimação aqui, e para garantir uma correta flexão do joelho, nós temos isso aqui, ó. O canto da colimação vai ficar no meio da perna. Quando eu fizer esse movimento da flexão do joelho, fazendo com que o canto da colimação fique no meio da perna, indica essa minha flexão de aproximadamente 30 graus. E é isso que eu preciso. Perna flexionada, né? Joelho flexionado em aproximadamente 30 graus. E isso garante canto da colimação, a pontinha do canto da colimação no meio da perna. Certo? Sobre identificação, lado direito, número virado para cima. Joelho direito, número na frente do joelho. Joelho esquerdo, número atrás do joelho. Aí eu sei qual joelho está sendo radiografado. Para a distância para o filme permanece 1 metro. Respiração normal. Aqui nós temos então o perfil de joelho. Para posicionamento então, oblíqua interna e oblíqua externa de joelho.
Para oblíqua interna e oblíqua externa, o posicionamento é basicamente o mesmo. O que vai mudar é exatamente essa questão de movimento, de localização, interno e externo. Então, por exemplo, oblíqua externa, linha longitudinal, né? No centro do joelho, linha transversal, 1,25 centímetros abaixo do ápice, ou para nossa prova, para ficar mais fácil, no próprio ápice da patela. Feito isso, o oblíqua externa gira externamente o joelho em 45 graus. Nesse caso, o raio vem no meio do joelho e essa linha longitudinal passa no canto da patela. Aí eu sei que a obliquidade está perto do que eu preciso. O raio no meio do joelho e passando pelo canto da patela. Dessa maneira eu sei que está certo o posicionamento. Posiciono o filme, faço a colimação e determino a identificação com o lado direito do paciente virado para cima, raio reto, né, localizado 1,25 centímetros abaixo do ápice ou no próprio ápice, por uma questão prática, né, para a nossa prova prática, e a respiração é normal. Então aqui nós temos uma oblíqua externa, porque a perna está obliquada externamente, lateralizada, de joelho. Continuando com oblíquas, fizemos a oblíqua externa e partimos para a oblíqua interna. Na oblíqua interna, então, é o mesmo processo da oblíqua externa. Gira internamente o joelho, fazendo com que a linha do raio, a linha longitudinal, passe no meio do joelho e passe pelo canto da patela. Na oblíqua externa, passa por um canto, na oblíqua interna, que é o caso aqui, passa pelo outro canto da patela. Então, linha do raio no meio do joelho e essa linha passa pelo canto da patela. A patela está aqui e aqui está o canto dela. Feito isso, essa linha longitudinal, na linha transversal, mesma coisa, passando pelo ápice da patela. Passando pelo ápice da patela. Centralização, linha do raio junto com a ranhura. Faço a colimação. E sobre identificação, lado direito virado para cima, em AP. Distância de 1 metro. E respiração normal. Aqui nós temos então a oblíqua interna do joelho. Então, visualização de fossa intercondilar. Fossa intercondilar nós temos pelo menos uns 3 posicionamentos diferentes: campcômetro, Humboldt e axial. A princípio, nós vamos trabalhar então com o posicionamento campcômetro. O campcômetro, então, paciente em decúbito ventral e aí a perna flexionada de 40 a 50 graus. Então, 40 a 50 graus. Vamos trabalhar na prova prática com um valor de aproximadamente 45, e que facilita a visualização na hora de posicionar. Feito isso, então, linha longitudinal do raio, passando no centro do joelho, no centro da perna, e a linha transversal vai passar, então, na prega poplítea. Aqui nós temos um cuidado. O raio, né, falando sobre raio central, o raio ele é perpendicular à perna. Então, se a perna está angulada, por consequência, o raio também estará angulado. Qual o valor? O valor de angulação do raio é o mesmo valor de angulação da perna. Se angulamos aqui 45 graus, o valor de angulação do raio será também de 45 graus. Se angularmos 30 graus, o valor de angulação do raio será de 30 graus. Quem manda na obliquidade do aparelho é a inclinação da perna. Por isso que o raio ele é perpendicular à perna. Então fizemos uma angulação de 45, angulamos o raio 45. 30, 45. Fizemos uma angulação então, 45 graus. Essa angulação é uma angulação caudal. E aí então, novamente, a linha do raio no centro da perna e a linha transversal do raio passando na prega poplítea. O que é a prega poplítea? Nada mais é do que a dobra do joelho. Então posiciona o raio, a linha transversal na dobra do joelho e já temos então a centralização do raio.
Linha do raio, então, passando em cima da ranhura do filme. Aqui a obliquidade de 45 graus. Aqui nós podemos, ao invés de segurar, colocamos um suporte embaixo para manter um posicionamento adequado. Feito isso, centralização do filme e a nossa colimação. Feita a colimação, já partimos para identificação. A identificação, então, aqui é lado direito do paciente, no caso, esse lado, o paciente está em decúbito ventral, então o lado direito do paciente virado para baixo, porque ela está em decúbito ventral. Então, lado direito virado para baixo. Aqui a distância é de 1 metro, também 1 metro, e a respiração é normal. A respiração normal. Então, aqui nós temos o posicionamento campo côncavo para visualizar a fossa intercondilar.